Vamos lá então, mais um vídeo aqui na graminha. Eu resolvi gravar mais um vídeo hoje aqui. E nesse vídeo eu quero falar a respeito de uma experiência que eu tô tendo com um cliente meu, né? Um cliente que é um cliente de bairro, né? Uma clínica. E essa clínica, uma clínica independente, que está passando por dificuldades ali, que precisa crescer, como a maioria dos negócios, podemos dizer assim, né? E para que você entenda o contexto geral, tá? Eu sou iniciante naquilo que eu faço. Eu faço estratégia de marca, mas eu tô começando a fazer estratégia de marca. E eu tô no começo de tudo ainda, principalmente no quesito pegar clientes, porque eu já trabalho com marketing há alguns anos, mas com os meus próprios clientes eu tô começando esse ano, né? Então assim, eu sou iniciante ainda no que eu faço. E eu vou abrir um contexto aqui para que você entenda que muitas das vezes o fato de você não estar tendo resultado com os seus clientes é porque simplesmente você se propôs a não ter resultado com eles. O que acontece? Quando você está começando, a primeira coisa que você tem que entender é aquele conceito de se você pudesse ficar um mês sentado do lado da pessoa ali que você mais admira do seu setor, aquela pessoa que é assim, um especialista naquilo que ela faz, e aí você pudesse ficar um mês para trabalhar de graça para aquela pessoa, só para você aprender tudo que ela tem ali para te passar dentro de um mês, para você poder, assim, pegar todos os insights, as dicas daquela pessoa. Se você pudesse fazer isso por um mês, você faria? Para ficar ali de graça ali, ó, trabalhando com ela, né, para você aprender a melhor pessoa do seu segmento. Eu não estou falando de qualquer um, estou falando da melhor pessoa do mundo no seu segmento. Apesar de trabalhar de graça ser uma coisa ruim, mas imagina o quanto de conhecimento que você ganharia, né? Então, eu falo isso porque quando você está começando, você não sabe muito bem fazer as coisas. E aí, como você não sabe muito bem fazer as coisas, a chance do seu serviço não ser tão bom assim é muito grande. Então, apesar de eu ter oferecido ali o meu serviço de estratégia de marca para aquele cliente, eu também me dispus a fazer as publicações do Instagram, a fazer as postagens, a montar as postagens, a ir na clínica presencialmente para gravar vídeos, para editar os vídeos, e até mesmo a orientar, a dar treinamento para essas pessoas, né? E eu fiz assim, estou fazendo isso ainda, né? E o que eu posso dizer para você é que depois de 5 meses, aproximadamente, de parceria com ela, com essa clínica, a gente conseguiu lotar a agenda. Aí eu vou falar o segmento, né? Uma clínica veterinária. A gente conseguiu lotar a agenda do banho e tosa dessa clínica apenas com conteúdo orgânico, sem investir em tráfego pago. E eu até fui perguntar para eles assim, cara, o que vocês acham que está dando resultado para vocês aí? Por que vocês acham que a agenda do banho e tosa lotou? Eles falaram, cara, eu acredito muito que é o marketing. Aí eu falei, putz, mas será que não é um mês? Porque eu realmente não estava acreditando que eu tinha feito, que eu tinha ajudado a lotar a agenda do banho e tosa dos caras. E aí eles falaram, não, cara, não é o mês, porque assim, essa clínica aqui existe há tanto tempo, há 20 anos, e a gente nunca conseguiu lotar o banho e tosa em toda semana. E assim, eles tinham um problema de segunda, terça e quarta, eles não conseguirem ter agendamentos do banho e tosa, e literalmente toda semana agora, por mais de um mês, todas as semanas seguidas, eles tiveram clientes. Então, eu fiquei assim surpreendido. Isso me deixa muito grato também, né, pelo que eu fiz. Mas para eu chegar nesse resultado, eu não pude fazer apenas aquilo que eu me propus a fazer para eles, porque quando eu vendi o serviço de estratégia de marca, né? E aí, para quem geralmente trabalha aí com estratégia de marca, sabe que geralmente a estratégia de marca está associada a você entregar ali uma identidade visual, um logo, uma identidade verbal, e tudo isso ele tem uma estratégia por trás. Você entrega isso para o cliente executa e acabou. Você meio que fecha um projeto fechado e vende esse projeto para ele, né? E aí, eu entendo que às vezes você faça a mesma coisa, e eu no início também, quando eu fechei o contrato com eles, eu achei que eu ia fazer a mesma coisa. Só que assim, eu comecei a perceber que muitas das coisas que estavam acontecendo na clínica, se eu não fizesse, eu não adiantaria de nada, né? Porque eu vou te dar um exemplo aqui. Aí eu vou ter que dar uma aula de estratégia de marca, mas eu não quero fazer isso. Mas eu vou te dar um exemplo. Os negócios locais, eles não, muitos deles não podem contratar mais de um profissional, não podem ficar contratando vários profissionais para poder, sei lá, um editar um vídeo, o outro fazer o social media, o outro ir gravar, o outro fazer a parte estratégica. Esses locais geralmente eles não têm o orçamento de marketing tão grande para conseguir contratar essas pessoas todas, entende? E principalmente eles não têm muitas das vezes conhecimento do que é preciso. Então,
eu percebi que se eu fizesse apenas aquilo que eu me dispus a oferecer para eles, eu não ia conseguir entregar o resultado para a clínica. E provavelmente o meu serviço ia ser aquele serviço que ia ser enxergado como, pô, esse cara veio aqui, ele fez isso, mas não adiantou de nada pra gente. Então eu tive que fazer mais coisas. Eu tive que fazer postagem no Instagram, eu tive que editar vídeo, eu tive que ir lá filmar. Eu vou lá filmar todos os dias, não, mas eu vou praticamente toda semana, eu vou lá, faço um vídeo, faço as postagens no Instagram. Não tem nenhuma ordem fixa, tá? Porque, assim, às vezes o cara é social media e ele fala que, não, você tem que ter tantas postagens no Instagram por mês, você tem que ter tanto... Cara, assim, não vou entrar aqui em questão, mas eu não faço postagens com datas fixas para eles, né? Mas, em outras palavras, eles estão tendo resultado e tá lotando o banho tosa deles toda semana. Isso porque eu me propus a fazer ali serviços a mais que eu sabia que iam ser importantes para ele. Porque eu basicamente fiz a estratégia da marca, né? E identifiquei como que a marca deveria se posicionar. Aí eu fiz lá a identidade visual para o Instagram. Eu peguei as ideias dos vídeos que mais seriam interessantes de serem publicados. Eu entendi o contexto do conteúdo que mais deu certo. E eu comecei a fazer isso. E aí eu comecei a postar. Eu ia lá, gravava, ajudava. E cara, por que isso? Porque mesmo que você faça só a estratégia de marca e entregue, a estratégia de marca precisa ser comunicada, né? E aí você, se o cara que está na clínica ele não sabe como ele vai comunicar, todo aquele planejamento, toda aquela estratégia que você criou para ele, de nada vai adiantar você ter criado a estratégia. Então, eu tô meio que ajudando eles a implementar essa estratégia, e isso está fazendo com que aquilo que eu criei ali de estratégia e de planejamento esteja sendo passado para os clientes e para o público, né? E assim, a gente literalmente não está investindo um centavo em tráfego, em turbina, em impulsionamento de postagem, e literalmente eles estão lotando o banho tosa. A gente na próxima semana vai conversar sobre isso, sobre estar investindo ali uma verba ali em campanha, porque eu acredito que se está tendo resultado assim, se a gente aumentar o alcance das publicações, vai ajudar muito mais, né? Mas, em outras palavras, cara, você ter resultado e entregar resultado para o seu cliente é algo que, tipo, assim, na verdade, a questão é, se você quer crescer, você quer vender mais, você quer ter mais clientes, você precisa entregar resultado para os seus clientes precisam ver que você sabe resolver o problema deles. E aí esses clientes vão te recomendar. Você não vai ficar fazendo, eu não vou ficar fazendo, né, esse serviço para sempre de ficar indo presencialmente numa clínica, mas eu sei que agora eu sei, porque eu não sabia antes, e agora eu sei o que eu preciso fazer para dar resultado. Ou melhor, o que precisa ser feito para que um negócio, pelo menos uma clínica veterinária, consiga ter resultado. Eu identifiquei ali, cara, postagens que funcionam mais do que outras, e postagens simples, tá? Não tô falando de postagens que você tem que ir no Photoshop para fazer, tô falando de postagens simples. Eu identifiquei essas postagens, eu identifiquei o que funciona melhor, e assim, a gente vai caminhando, né? Então, às vezes você está começando e você quer já começar como se você fosse uma agência, como se você fosse grande. Você quer oferecer pacote de serviço fechado e você quer limitar ali a tua experiência com o teu cliente, porque você acha que você não deve fazer mais do que aquilo do que eles estão te pagando. Então, tipo, se eles estão pagando muito pouco, eu não vou fazer mais. E aí, cara, aquele cliente ele não vai ter resultado. Provavelmente aquilo que você está oferecendo de valor para ele, e isso aqui eu vou falar uma verdade, tá? Que muita gente não aceita. Mas às vezes aquilo que tu oferece de valor para o teu cliente é uma sacanagem. Porque, tipo, você simplesmente pensa no valor que você quer da sua cabeça, você oferece isso pro seu cliente, o teu cliente olha aquilo ali e fala, tá bom, esse cara deve fazer um bom trabalho, só que você é iniciante. Eu não tô falando, claro, no contexto de você ser uma pessoa que sabe o que você faz, tô falando no contexto de que, tipo, tu tá começando agora e tu tá oferecendo ali, tá querendo oferecer R$ 2.000 por mês para você fazer uma estratégia de marca, sendo que você nunca fez na vida, e você fala pro cara que você é especialista em estratégia de marca, né? E, tipo, eu não sou especialista, eu acho que eu vou demorar mais de 5 anos para me tornar especialista em estratégia de marca. Porque para você se tornar especialista, cara, é tempo de prática, é tempo de estudo. Assim, você ser especialista, é você saber muito bem o que você faz, né? É tipo, é você saber muito bem mesmo, é você ser muito bom. Mas assim, se você se colocar na posição que você realmente está, ou seja, se você aceitar, cara, que você é iniciante e que você tá começando e que você, tipo, tem muita coisa para aprender ainda, cara, as coisas fluem muito melhor, as coisas são muito melhores. O cliente tem mais resultado, você fica mais feliz, o cliente fica mais feliz, você entende o real valor do seu trabalho hoje e você consegue ver evolução, você consegue ver um gráfico crescendo, sabe? Porque, tipo, vou te dar um exemplo. Já tem cliente falando que vai me recomendar para outros clientes. Então, assim, talvez se o meu trabalho estivesse sendo ruim, esse cliente já teria terminado comigo o contrato, ou iria terminar, e aí eu ia ter que me matar agora para encontrar outro contato
outro contrato para oferecer o serviço da mesma forma, forçando a barra ali, falando que eu sou especialista, e aí tu vai viver nisso por um tempão, perdendo cliente toda hora, e tipo, nenhum cliente te recomendando, sabe? Então assim, eu tô te dando uma dica aqui, que você não necessariamente tem que trabalhar de graça, você não necessariamente tem que cobrar tão barato assim, mas você tem que analisar também a situação que você tá, e o mais importante de tudo é você ter a humildade, né, porque eu acho que hoje falta humildade nas pessoas. E aí, tipo, eu não tô querendo passar uma aqui de pessoa humilde, mas eu tô falando humildade no sentido de você realmente entender quem você é hoje e você oferecer o serviço com aquilo que você é capaz de oferecer, né. E, cara, é isso que tá dando resultado pra mim, é isso que tá funcionando. Eu tô compartilhando aquilo que tá funcionando pra mim, é a minha visão de mundo, é a minha visão da forma como eu trabalho. Pode ser que para outra pessoa, tudo que eu falei aqui não faça o menor sentido e tá tudo bem. Pode ser que para outra pessoa fazer outra coisa dê mais resultado. Pode ser que se eu fizesse de outra forma daria mais resultado. Mas aí eu tô aqui para falar aquilo que tá funcionando para mim, né? E de qualquer forma, eu espero que isso tenha te ajudado, né, de alguma maneira. E eu vou, cara, meter o pé já porque tá frio a beça aqui e eu tô sem meia no pé. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Fique com Deus e até a próxima.